É. Ó. Boa tarde para você conectado no Deixa Comigo Macajuba, acompanhando a gente pelo Instagram. Dentro de alguns minutos estaremos ao vivo com a deputada estadual Fabíola Mansur. Daqui a pouquinho vamos estar conversando, batendo um papo sobre pandemia. Fabíola ela é da base do governo, né? Governo estadual Rui Costa, e ela aqui em Macajuba é apoiada pelo Neto Macedo, que é vereador, prefeito. Vamos conversar daqui a pouquinho com a deputada Fabíola Mansur. O assunto é pandemia. Daqui a pouquinho vamos conversar com ela. Deputada, boa tarde, deputada. Boa tarde, Cristiano. Que alegria imensa estar conversando com você nesse blog estourado que é Deixa Comigo Macajuba, para a gente falar um pouquinho sobre pandemia e matar saudades também desse que é um momento difícil para todos os brasileiros, baianos, uma dificuldade mundial, mas que a gente consegue se aproximar um pouquinho virtualmente, conseguindo falar através do seu blog, Cristiano. A satisfação está aqui. Deputada, como é que a senhora está vivendo isso tudo? A senhora está tomando os cuidados? Fala como é que tá sendo o seu dia a dia agora com essa pandemia. Bem, acho que é o dia a dia de todas as pessoas que têm consciência cívica e que entendem que uma doença, que é a Covid-19, causada pelo coronavírus, quando não se tem uma vacina e não se tem um medicamento específico, tudo o que a ciência nos diz é que, para evitar a velocidade de disseminação do coronavírus, o isolamento social, o uso de máscaras obrigatório quando se sai de casa, as medidas sanitárias, ações de higiene, como lavar bem as mãos, o uso de álcool gel. Essas são as medidas que todos nós estamos fazendo. Fora isso, estamos também ajudando quem não pode ou quem tem dificuldade de fazer esse isolamento, Cristiano. Nós entendemos que a Covid-19 já comprovadamente afeta todas as idades, ela é mais grave, tem mais impacto nas pessoas acima de 60 anos, com comorbidades, isso é, com outras doenças, como diabetes, como cardiopatias, como hipertensão, mas ela já atingiu de bebês, tivemos um óbito na Bahia, um bebê no Hospital Português, até jovens, inclusive a prevalência dela é em indivíduos mais jovens. E nós também sabemos que essa é uma doença onde a maioria das pessoas pode ser assintomática, isso é, não sentir nada ou estar num estágio pré-sintomático, isso é, antes de sentir algum sintoma, e estar contaminando outras pessoas. Então, nós temos que ter muito cuidado, não só com os nossos familiares, mas também nós não vivemos numa ilha. Nós temos que ter a consciência de nos preocupar com a coletividade. Então, não é só sobre não pegar a Covid-19, é também sobre não transmitir a Covid-19. E por isso nós temos que fazer um esforço. Essa é a maior crise sanitária no mundo. E ela não é apenas uma crise sanitária, ela é uma crise humanitária porque ela afeta a educação e o direito à educação. Nós temos milhares de estudantes sem aulas. Ela afeta o comércio, pequenos, médios, microempreendedores, grandes empresas, a geração de emprego. Ela afeta a cultura, que é característica do povo baiano, e a cultura precisa de aglomeração para se manifestar. Ela afeta o turismo, que é uma área extremamente importante para a geração de emprego e renda. Mas eu acho que nós temos que, fundamentalmente, Cristiano, priorizar salvarmos vidas, sem esquecer dos outros setores. Então, o que nós estamos fazendo, além de estar protegendo a nós, os nossos familiares, e ajudando, como cidadã, pessoas que têm menos condição que a gente, enquanto deputada, estamos votando, e votamos na Assembleia Legislativa. Eu sou do PSB, mesmo partido do nosso pré-candidato a prefeito aí, vereador Neto Macedo. E nós estamos aqui na Alba, mando um abraço, um grande abraço para esse querido que me levou a Macajuba, inclusive, Cristiano, como você sabe. Mas aqui na Alba, na Assembleia Legislativa,
nós votamos alguns projetos importantes enviados pelo governador Rui Costa. Por exemplo, a isenção de pagamento de taxa de água e luz para famílias mais vulneráveis, o Vale Alimentação para os estudantes, a criação de um centro de acolhimento para pessoas que testarem Covid positivo, que podem e não podem se afastar das suas famílias para não as contaminar, ficando num lugar específico do Estado e recebendo um auxílio em relação a isso. O projeto que multa as pessoas que fizerem fake news, isso é, a desinformação sobre ações da pandemia, o uso obrigatório de máscara, tudo isso foi votado pela Assembleia, que está trabalhando de forma virtual, de acesso remoto, mas que continua trabalhando. Particularmente também fiz algumas doações de máscaras, de cestas básicas. Aí para Macajuba nós vamos doar ir para a paróquia Santa Luzia, para ajudar. A gente precisa ajudar, precisa votar, mas precisa se conscientizar que se não houver a união das pessoas, a conscientização da necessidade que temos que fazer do isolamento agora, nós vamos estar com os efeitos dessa pandemia por muito tempo. Isso realmente será lastimável, porque a população mais vulnerável, Cristiano, será mais afetada. E nós não temos no governo federal, que a única coisa que fez foi, a pedido e por pressão do Congresso Nacional, liberar o auxílio emergencial, que é extremamente importante para aquele trabalhador que perdeu seu emprego, o trabalhador informal, o ambulante, o feirante, precisa disso, a transferência de renda de R$ 600. Mesmo assim, foi um processo muito burocrático que gerou aglomerações na Caixa. Recentemente, o Congresso também pressionou o governo federal a manter esse auxílio no valor de R$ 600, porque o governo federal queria diminuir. Enfim, nós entendemos que é uma crise que afeta todos os municípios do mundo, do mais rico ao mais pobre. É uma crise de disputa por equipamentos, disputa por respiradores, por testes. Não há recursos suficientes para a gente fazer essa pandemia. Então, a forma é união, é isolamento, é seguir orientações e é ter gestores comprometidos com a luta de enfrentamento ao coronavírus, Cristiano. Ok, nós estamos conversando aqui no Instagram. Deixa comigo uma cajuba com a deputada Fabiola Mansur. Deputada, queria que a senhora falasse um pouquinho das ações. A senhora falou algumas aí do Estado para a Covid-19. A senhora acha que o Estado, o governo Rui Costa, está no caminho certo? O que ainda precisa ser feito, na sua opinião, deputada? Olha, sem dúvida nenhuma, eu quero dizer a todos os internautas aqui que nos ouvem, a Bahia ela está com uma média bem abaixo da média nacional e conseguimos evitar aquelas cenas tristes que nós vimos acontecer no estado do Amazonas, no Ceará, em Pernambuco, e mesmo no Rio de Janeiro e São Paulo, que são estados mais ricos do que os nossos. Nós hoje, atualizando com os dados até hoje, meio-dia, nós temos na Bahia 79.349 pessoas que testaram positivo. A boa notícia é que nós temos mais de 53 mil curados, mas nós ainda temos 24 mil pessoas monitoradas. E o que é ser monitoradas? 24 mil, seja que estejam em UTIs ou enfermarias, ou monitoradas domiciliarmente, ou até com sintomas mais leves. Mas, infelizmente, nós estamos chegando a 2 mil óbitos, 1.947 vidas de baianos perdidos. E se não fosse a atuação do governador Rui Costa, que triplicou os leitos de UTI, que abriu leitos em hospitais, que abriu também, junto com prefeitos, centros de triagem de suspeitos, que tentou, foi uma guerra a conseguir respiradores, equipamentos e equipamentos de proteção e testes, porque a gente sabe que o Brasil hoje é epicentro da pandemia. Nós temos dificuldades em conseguir
testes e respiradores e outros equipamentos. É em função da descoordenação do governo federal, que o presidente, que diz que é uma gripezinha desde o início, não tem respeito à vida. É um presidente que eu considero genocida, Cristiano, porque é um presidente que hoje veta um projeto que fala da obrigatoriedade de uso de máscaras em igrejas, em escolas. É um presidente que não tem amor à vida. Porque nós sabemos que hoje o uso de máscara é a única forma de você diminuir o contágio com indivíduos que estão sem sintomas, você não sabe se o vírus está com aquela pessoa e que você está tendo contato. O uso de máscara em escola, onde há locais de aglomeração e igrejas, não há nada demais. É uma coisa, inclusive, já obrigada em vários estados. Então, nós temos um presidente totalmente desalinhado à ciência, que não tem amor à vida, que trata a pandemia por questões ideológicas, que coloca o Brasil no epicentro da América Latina com a cópia barata de Trump, que é o segundo país que também... Aliás, é o primeiro em número de mortos, mas hoje o epicentro da pandemia é Brasil, a ponto de ser um presidente rechaçado por toda a comunidade científica, mas a comunidade diplomática também. Na abertura na Europa, Cristiano, de vários países que já estão em reta ascendente, que já estão uma nova fase, uma fase mais cuidadosa, porém que já passaram do seu pico, estão, por exemplo, colocando o Brasil na lista de países proibidos, cujos cidadãos estarão proibidos de entrar. Isso porque o país, com esse desgoverno, não está fazendo sua lição de casa. E eu não estou aqui falando numa posição ideológica, eu estou falando como médica, como deputada, como pessoa que tem que defender a vida, mas defender os cidadãos, defendendo uma política coordenada, como foi em todos os países. Países de direita, países de esquerda, países de centro, não importa, todos os países tiveram presidentes que, alinhado com governadores e com prefeitos, estiveram ajudando a gente a enfrentar a pandemia. Não ajudou as imagens do presidente em aglomerações, sem uso de máscara, não ajuda ele vetando aqui agora. Então, é muito difícil estar numa pandemia gravíssima, onde vidas estão sendo ameaçadas, tendo uma coordenação dessa. E em oposição a isso, nós temos o temos o nosso governador Rui Costa, que fez e faz todos os esforços para salvar vidas na Bahia, junto com o secretário Fábio Vilas Boas. E isso é muito importante, porque os nossos números não são números fáceis, mas são números abaixo da média nacional. Nós temos hoje uma taxa de crescimento aí de casos novos, foram de ontem para hoje cerca de 2.800 casos, quer dizer, nós ainda temos um crescimento de novos casos, mas está abaixo de 5%. Mas continuamos, Cristiano, muito preocupadas com a interiorização da doença, porque, apesar, por exemplo, eu sei que em Macajuba nós temos dos 7 casos confirmados, já tem casos curados, temos 5 ativos, e aí, explicando que são casos ativos, é exatamente aqueles casos que você pega o número total de confirmados, diminuído do número de óbitos e do número de curados, você vai ter os casos ativos. Esses casos ativos, sejam internados, sejam em casa, em isolamento, eles são casos que podem se agravar e precisar de leitos de UTI. Todo o esforço de todo governante foi ganhar tempo para achatar a curva de disseminação da doença, isso é, diminuindo a velocidade da doença, para dar tempo de se montar hospitais, de ampliar leitos de UTI, de regionalizar o atendimento à saúde perto de Macajuba. Nós vamos ter ampliação do Creston, Seabra também contou com novos leitos, Irecê com novos leitos de Covid, isso só para citar regiões próximas. Mas hoje nós temos 79% dos leitos de UTI ocupados. Isso gera uma preocupação,
porque o interior ele não tem tantos leitos de UTI e isso pode gerar, inclusive, a necessidade de transporte dos pacientes de volta para Salvador. Então, o que a gente quer é diminuir essa incidência da Covid, conseguir o acesso mais precoce da população nas centrais de triagem, nas prontos atendimentos, nas UPAs, para a gente evitar que mais pessoas precisem de UTI. E também a gente ter tempo de continuar ampliando esses leitos de UTI para que a gente salve vidas. O que a gente não quer ver, Cristiano, são pessoas que precisam de UTI porque tem uma falta de ar agravada, que é o principal sintoma de agravamento. Nós sabemos que a Covid ele pode acometer prioritariamente com febre, com tosse seca, com uma dor na garganta ou dor de cabeça, falta de paladar, falta de olfato, são as mais comuns, né? Muitas vezes podem confundir até quando está apenas com uma febrezinha e tosse, com uma síndrome gripal. É importante procurar uma orientação para a gente tentar com um médico, mesmo que seja pelo telefone ou presencialmente, tentar, no início de qualquer sintoma que se pareça a uma síndrome gripal, tentar identificar se é Covid ou não, para buscar uma orientação. E para terminar, Cristiano, a gente teve, no início, lá em março, fomos a deputada que propôs a teleorientação, que gerou, o governo fez o telecoronavírus, que é o número 155, para essas pessoas que têm dúvidas se estão com sintomas, se pode ser Covid ou não. Essas pessoas têm orientação do outro lado, elas ligam e é um médico. A gente fica muito feliz de ter sido a deputada que indicou ao governo do Estado essa teleorientação, que é a possibilidade de ter médicos do outro lado, médicos e enfermeiros, orientando inicialmente esses pacientes. Mas lembrando que qualquer síndrome gripal, que pode ser Covid, deve ser procurado no atendimento e, no agravamento, qualquer sinal de falta de ar, uma dor no peito, é um sinal de agravamento importante e deve ser feitos encaminhamentos para UPAs, para medida de saturação de oxigênio, porque quando a gente sabe que essa doença, quando afeta, chega a dar falta de ar, o pulmão pode estar comprometido. Ao mesmo tempo também que não é uma sentença de morte. É importante para a gente tranquilizar algumas pessoas que acham que o fato de estarem Covid positivo não vão necessariamente ter um desfecho desfavorável, não. Nós temos hoje de 79, quase 80 mil, 53 mil pessoas curadas, graças a Deus. Então, é importante a orientação precoce, o tratamento específico, mas, sobretudo, a prevenção. A prevenção todos nós podemos fazer para proteger nossos familiares e para proteger as pessoas. Ok, nós estamos conversando com a deputada Fabíola Mansur, o assunto é pandemia, batendo aqui esse papo. Agradecer a deputada mais uma vez pela presença, por ter aceitado nosso convite em meio à pandemia, em meio à sua agenda cheia. Um abraço para o Ramon Dias, está nos acompanhando lá em São Paulo, pela internet. Deputada, a senhora falou sobre respirador, compra de respiradores. Eu perguntei isso ao outro deputado, Sandro Regis, né, quando ele esteve aqui, como a senhora viu essa denúncia, essa polêmica aí sobre os respiradores, o que a senhora acha disso? Bem, primeiro, eu quero dizer que a compra de respirador em qualquer lugar do mundo foi uma disputa até que gerou uma guerra diplomática entre países, com os Estados Unidos, por exemplo, comprando estoques inteiros de fábricas chinesas e também uma guerra de intermediários. O que são os intermediários? Pessoas que chegam em fábricas, compram todo o seu estoque e passam a vender por valores exorbitantes, 5, 6, 7 vezes mais caros. Eu penso que, desde o início, o nosso governador teve transparência, inclusive, aliás, existe o site da transparência, portal
Transparência Bahia, e as compras foram acompanhadas também pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas. Todos os países tiveram dificuldades em fazer aquisição de respiradores, porque era uma coisa que estava em falta. Essas empresas intermediárias que compraram estoques inteiros exigiam, Cristiano, o pagamento antecipado de 100% do valor desse respirador. Isso não foi aqui na Bahia, isso foi em todo lugar do mundo. Não raro, empresários corruptos e, aliás, desumanos que se aproveitam de uma situação, de uma pandemia, para cometerem atos ilícitos, são aproveitadores que merecem todo o nosso repúdio. Eu acho que o governo da Bahia foi vítima de um dessas empresas. O governador comprou não só para ele, no consórcio Nordeste, a qual ele é presidente, com valores de todos os estados nordestinos, e essa empresa simplesmente não entregou esses respiradores, era uma empresa intermediária, a fábrica chinesa não entregou para essa empresa, e essa empresa tentou subcontratar uma outra empresa que mudou o objeto desse contrato, entregando respiradores que tecnicamente não condiziam. O governador suspendeu essa compra e efetivamente teve até uma operação da Polícia Civil que começou aqui na Bahia, Operação Ragnarok, exatamente para buscar a devolução desses valores. Então, eu não vejo, eu sou adepta da transparência, dever de deputado é fiscalizar, nós não vamos compactuar com o erro, mas o governador tem a total confiança, até porque já disse isso, quem não deve não teme, já colocou as contas à disposição, e eu acho um absurdo se aproveitar de uma situação para fazer politicagem, sabendo que todo gestor sabe o que ele está padecendo com aumento exorbitantes de empresários que buscam lucro, que não fazem sua participação social, aumentando preços. Não só em respiradores. Luciano, uma máscara, uma simples máscara hospitalar, cirúrgica, ou uma máscara N95, essa máscara cirúrgica custava 2, 3 centavos. Essa máscara chegou a ser comercializada por R$9 cada. Então, imagine o que era um prefeito, uma prefeita, um governador que comprava 1.000 máscaras por R$90, está gastando R$9.000. Então, essa é uma realidade que sofreram todos os países. É uma realidade também que demonstra a dependência da indústria mundial da China. Isso é uma coisa que precisa ser revista. Eu acho que mais investimentos nós precisamos na indústria brasileira. Inclusive, a indústria brasileira foi que salvou a pátria, vamos dizer assim, não só produzindo novos equipamentos, como consertando outros equipamentos. Mas nós tivemos também, por exemplo, a compra do governador na China, cujo transporte aéreo parou nos Estados Unidos, e essa compra foi sequestrada pelo governo americano. Nós temos uma outra questão que está vindo aí, as vacinas, né? Que eu estou um pouco cética que nós vamos ter vacinas até o fim desse ano, porque as vacinas elas são complexas, precisam de várias fases de testagem, né? Primeiro laboratorialmente, chamado in vitro, depois em animais, depois em pequenos grupos de humanos, depois em grandes grupos de humanos. A gente tem muita preocupação que algumas dessas fases podem estar sendo suprimidas. Mas, enfim, os Estados Unidos já providenciaram a compra de uma determinada vacina dessa, de todo o estoque, a ponto de receber críticas dos organismos mundiais, porque a Terra precisa estar unificada. Não adianta, e Trump tem essa mania, por isso recebe críticas, e eu lamento que Bolsonaro tenha o pior modelo para copiar, que é um presidente xenófobo, um presidente que não entende as responsabilidades sociais e ambientais que tem com o planeta Terra, porque nós somos todos irmanados, porque somos filhos desse planeta, e ele simplesmente não quer, não há cooperação internacional como tem feito muitos países. Então eu vejo, para terminar, não me alongar, acho que foi uma compra que foi feita, que infelizmente deu azar de não ter uma empresa séria. Essa empresa
jogou na lama nomes, né, do secretariado do governador, que já se justificaram. Eu acho que a justiça pode cuidar e deve apurar, né, apurar todos os fatos, mas eu penso e conheço o governador Rui Costa, conheço a sua missão, conheço, ele está sendo reconhecido nacionalmente e conheço a sua seriedade para saber que ele foi vítima e não culpado. Ok, estamos conversando com a deputada Fabíola Mansur, aqui no Deixa Comigo Macajuba, batendo esse papo sobre pandemia. Deputada, a senhora tem acompanhado as medidas, né? A senhora está por dentro aí do boletim aqui de Macajuba, inclusive a gente espera um novo boletim, acredito que hoje deve sair um novo boletim. Como é que a senhora está vendo as medidas pela atual gestão aqui de Macajuba? Se a senhora estiver acompanhando, eu creio que a senhora deve estar por dentro, deve ter, você está sempre contactando com Neto Macedo também, né? Quero até... Ele está sempre preocupado, pedindo, foi ele quem solicitou para a gente apoiar com máscaras, também solicitou a mim, para junto à CESAB, conseguir testes rápidos para a gente testar e poder identificar a população. Neto, que sempre teve muito compromisso com a saúde, né? Naquela época que eu doei a ambulância fruto da nossa emenda, você sabe disso, Cristiano? Neto era vereador de oposição naquela época. E nunca deixou de pedir, porque ama essa terra, por isso o PSB sempre apoia esse mandato e fica feliz com a condição de pré-candidato de Neto Macedo. Bem, o que nós soubemos é que Macajuba está relativamente controlada a situação, porém, nós temos a proximidade de vários municípios com os casos aumentando, nós temos ainda muitas pessoas monitoradas em casa, porque cada pessoa que é infectada ou que é confirmada positivamente, todos os seus familiares e contactantes precisam estar monitorados. E nós reconhecemos, Cristiano, a subnotificação. O que é subnotificação? Hoje já tem trabalhos que mostram que nós podemos ter de 6 a 10 vezes mais aqueles casos notificados e que estão confirmados. Tem populações inteiras que estão sendo avaliadas por pesquisa que muitas vezes mostram que 10% da população pode estar contaminada sem saber. O coronavírus é altamente contagioso. Outras pesquisas identificaram, por exemplo, recentemente, no esgoto de São Paulo, né? Esse esgoto coletado e mantido desde novembro, identificaram traços de coronavírus, imagine, desde novembro. Então, eu quero dizer que Macajuba, apesar de hoje estar numa situação relativamente tranquila, não pode jamais abdicar das medidas preventivas, das medidas sanitárias, de uso obrigatório de máscara, de ações de higiene, de evitarmos aglomerações, porque nós podemos ter picos repentinos dessa doença, como nós estamos acompanhando em outros municípios. Vejo aqui Fernanda Dourado, de Irecê, várias pessoas nos acompanhando. Vejo o vereador Samuel Nonato, que sabe que está lá monitorando um bairro em Salvador, São Caetano, que de repente ampliou bastante seu número de contaminados. Então, ninguém pode abrir a guarda, nós não podemos diminuir as nossas ações. E é isso que eu venho conversando com o vereador, que anda me pedindo testes rápidos para que a gente amplie testes na população, em alguns distritos ou mesmo na sede, para a gente avaliar um número, ou para fazer uma estimativa amostral de número de pessoas que possam efetivamente estarem contaminadas sem saber. Também venho conversando com ele, vem me perguntando, e aí meu abraço para Vitor Gantuá, que está fazendo essa pergunta das escolas, né? E também muito preocupado com as escolas. Neto, que sempre foi uma pessoa, desde o café da manhã que ele faz, que já é uma tradição, que eu ajudei
um pouco também a ele que me pediu. Nós estamos aí, através da emenda da deputada Lídice, estamos para receber aí, mandar o Conselho Tutelar. Há uma preocupação também com os alunos da rede municipal e da rede estadual. Direito à educação e direito constitucional. E, infelizmente, a pandemia também afetou a educação. E nós temos que também encontrar juntos, debatendo com a Câmara de Vereadores, com os fóruns municipais, com o Conselho Municipal de Educação, com a gestão do prefeito, formas da gente vencer o estrago da desassistência na educação que a pandemia causou. As escolas, elas são possíveis focos de disseminação da doença em função da aglomeração. E os alunos, nós já vimos, de baixa idade, na maioria das vezes, eles estarão pré-sintomáticos ou assintomáticos, mas podendo levar a doença para dentro de casa. Por isso que há uma preocupação global em como nós vamos retornar à aula, já que o quando nós não sabemos ainda. Eu penso que já é necessário, Cristiano, eu quero aqui convocar Macajuba para debater sugestões de como voltar, esperando quando, mas já há momento para fazer esse debate. Tenho participado de muitas reuniões, inclusive, sou presidente da Comissão de Educação, participado de reuniões de Fórum de Educação, e nós temos que debater como as escolas, se é que vão, estarão preparadas para recepcionar esses alunos. Nós temos que ter uma reestruturação das escolas física, nós temos que ter o aumento do revezamento do transporte escolar, do recreio, nós temos que fornecer máscara para esses estudantes, álcool gel para esses estudantes, nós temos que diminuir o número de alunos na turma. Tudo isso, cada caso é um caso específico. Então, venho dialogando isso e penso que acho que todos devem dialogar com a gestão, todos os cidadãos de Macajuba, porque isso é para a gente se unir, para brigar de time, porque o inimigo é um só. Veja o exemplo do próprio governador Rui Costa com o prefeito ACM Neto, que isso significou muito para a diminuição do número de óbitos aqui em Salvador. E é isso que eu faço, convoco que vocês comecem a pensar e debater, você também com o blog Deixa Comigo Macajuba, essas ações que vão efetivamente mitigar os impactos na educação, não só para os nossos alunos, mas também para os professores, os educadores, os funcionários das escolas. Aliás, eu quero também parabenizar aí os nossos profissionais de saúde que estão na linha de frente. Enquanto a gente está em casa, eles estão cuidando da saúde da gente e merecem todo o nosso aplauso. Ok, nós estamos conversando com a deputada Fabíola Mansur, falando aí sobre a Covid-19 nessa live ao vivo, muita gente nos acompanhando aqui. A Adriana Barbosa, que é assessora da deputada, grande figura. Também o Silvan Santos, também nos acompanhando, parabenizando a deputada. Sullivan, nós temos também muitas pessoas que são pré-candidatos a vereador. Sullivan é um grande líder comunitário. Quero aqui usar também o exemplo de Sullivan, Samuel, que são dois líderes que pararam de fazer política e foram ajudar suas comunidades, distribuindo máscara, vendo quem tinha cesta básica, dialogando com a prefeitura, pedindo medidas de desinfecção de ruas. Enfim, eu acho que esse é o espírito das pessoas, de procurar proteger seu familiar, mas lembrar que existem pessoas vulneráveis, pessoas que não conseguem fazer esse isolamento, pessoas que estão adoecendo em casa sem ajuda. Eu acho que essa rede de proteção social, que os líderes como eles, mas que todos os cidadãos e cidadãs que tem que ter, porque isso é cristão. Às vezes eu fico, meu Deus, o verdadeiro cristianismo está em ajudar as pessoas, em ajudar, em ser solidário, em estar irmanado. E é isso que essa pandemia nos pede. Eu acho que é extremamente importante. A gente tem que proteger as pessoas. Eu acho que é uma lição que isso vai ficar, que não adianta cada um estar olhando para si, cada um conseguir fazer o seu isolamento e esquecer que o mundo ao nosso redor
existe, e essa pandemia e esse vírus é o vírus exatamente, é o vírus que mostra quanto a gente tem que estar irmanado. Porque não adianta a gente cuidar da gente se o outro está infectado, se o outro está empobrecido, tem gente morrendo de fome e a gente é sensível e tem que ser. Tem gente que está desempregado, tem o comércio está sentindo também bastante e tem que ser parceiro nisso, nas discussões transparentes a respeito desse assunto, para que a gente possa encontrar soluções. Não tem uma receita pronta, viu, Cristiano? Todo mundo, o mundo inteiro, o planeta Terra, busca soluções de como enfrentar essa pandemia, como voltar às aulas, como voltar ao comércio, os empregos, a cultura, o turismo, a saúde, enfim. Eu acho que se a gente entender esse momento, quanto esse momento precisa dos cidadãos, e não adianta só culpar os gestores, eles não vão dar conta de tudo, né? Se a gente não estiver juntos, se todos os segmentos não estiverem juntos, a gente não vai sair disso. E países que estiveram, países, estados e cidades, onde houve essa consciência, saíram mais rápido da fase mais, vamos dizer, mais aguda da pandemia. Isso é que é importante deixar como mensagem. Estou vendo muitas pessoas aqui. Eu não consigo ler direito, viu, gente? Porque eu, usando meu celular, fica pequenininho, mas estou vendo aqui os abraços para todas as pessoas. Jaime, estou vendo Andresa, Bárbara, Carlos Sampaio. Eu quero aproveitar também parabenizar Macajuba pelo seu aniversário ontem, 114 anos. Macajuba, que faz aniversário na data magna da Bahia, nosso 2 de julho. Né? Isso é uma data importantíssima. Quero aproveitar para parabenizar a todos, dar o meu abraço virtual, mas é um abraço de coração. Dizer que a Bahia, como o hino diz, né? Com tiranos não combinam brasileiros corações. A gente vai ter que resistir, a gente vai ter que defender a democracia, a gente vai ter que estar irmanado na luta pela igualdade, por justiça social, porque essas mazelas, a desigualdade, o racismo, todas as mazelas sociais afloraram muito com a pandemia. E essa dimensão que a gente tem que ter como ser humano de defender a igualdade, de oportunidades, de defender quem mais precisa. Mas, antes de tudo, defender a democracia. Porque fora da democracia, direitos não são preservados. Veja quantos direitos tentaram usurpar, né? Então, não dá para a gente viver um momento, Cristiano, onde se defenda intervenção militar, fechamento de congresso, esses absurdos que um governo fascista está defendendo e que a gente, cidadão de bem, precisa se irmanar para fazer uma frente ampla democrática. Então, eu queria aproveitar o aniversário de Macajuba, o aniversário, o 2 de julho da Bahia, que é a data da independência do Brasil na Bahia, porque a independência do Brasil só se consolidou aqui, para fazer esse chamamento a todas as pessoas a lutar pela democracia, pelos valores democráticos, para estar irmanado na defesa dos direitos sociais, à saúde, à educação, ao emprego, à alimentação. Enfim, acho que o Brasil, Bahia e Macajuba também podem tirar grandes lições disso. E a gente está aqui para se comprometer a continuar trabalhando por Macajuba, né? Continuar ajudando o povo. O mandato está sempre à disposição, como você sabe, Cristiano. Quero aproveitar e te agradecer também, porque você tem dado oportunidade de divulgar o que a gente tem feito, né? Tem feito muita coisa. Quero agradecer também aos movimentos sociais que têm nos apoiado. A gente faz parte da luta antirracista, da luta contra a LGBTfobia. Vejo aqui Bruna, Oná. Nós fazemos parte também dos movimentos em defesa dos direitos das mulheres. Nós temos tido, infelizmente, nessa época de isolamento, aumento de feminicídios, né, por conta de mulheres estarem isoladas com seus agressores. Tem tantas coisas, tem tantas pandemias dentro de pandemias, Cristiano. Nós temos feito a defesa da pessoa com deficiência, que você sabe. Imagine que o mundo agora se dialoga através de redes sociais. A dificuldade da pessoa surda, da pessoa cega em fazer vamos dizer, essa comunicação. Nós temos que estar
sempre pensando nessas pessoas que estão mais necessitadas que a gente. Ô, deputada, seguindo aqui dentro do tema pandemia, eu queria saber da senhora o seguinte: a senhora é oftalmologista, na é verdade? Isso. A senhora tem alguma informação de como a pandemia pode agir na questão dos olhos? Dizem que ela pode entrar pelos olhos. A senhora já estudou, tem alguma noção sobre isso? Na verdade, existem muitos casos relatados que a pandemia ela pode cursar com uma conjuntivite. Isso é com uma vermelhidão nessa parte branca dos olhos que chama conjuntiva. Pode ser, inclusive, um dos primeiros sintomas. Aliás, é muito comum que vírus causem conjuntivites e podendo, inclusive, afetar também a parte do fundo dos olhos. Não é o mais comum, mas, no entanto, é sim um sinal. Aliás, qualquer sinal de febre, tosse, vermelhidão, tem que ligar para lá, vermelhidão nos olhos, perda de olfato, perda de paladar, né? Dor de garganta, dor de cabeça, até você pode ter até diarreia ser coronavírus. Qualquer dúvida que vocês tenham, tem que procurar ou telecoronavírus, 155, que dá as primeiras orientações, ou procurar uma unidade de pronto atendimento para que a gente possa afastar isso. Os oftalmologistas estão atentos a isso e, claro, guardando todas as precauções, têm encaminhado aqueles pacientes que são suspeitos de conjuntivite e que podem, sim, ter futuros diagnósticos de coronavírus, então estão sendo coronavírus, que a doença é Covid-19, estão sendo encaminhados para testagem. Eu estou aqui também lendo, Cristiano, se me permite, Jaime Neto, quem manda um abraço, quer saber minha opinião sobre a negação da ciência pelo presidente. Eu, como médica, é assustador a gente ver um presidente que nega a ciência. É quase o retorno à idade pré-iluminista. Isso é a Idade Média, onde se queimavam, entre aspas, aquelas mulheres que tinham domínio da ciência, né, da astronomia. Enfim, é lamentável que o presidente possa negar não só a ciência, nega a saúde, nega a educação, então é pré-iluminista, a gente só tem que efetivamente lamentar e resistir, porque nós estamos aqui, ninguém nos calou, o Brasil, todos os organismos brasileiros de ciência, as universidades, né, os fundos de pesquisa, as fundações de pesquisa, epidemiologistas, sociedades de especialidades, todos se uniram em torno de um foco que é ter a ciência como orientador. Isso está sendo feito em todo o país, em todos os países. Então, é lamentável que isso possa significar um presidente que não desceu de um palanque eleitoral, ele que tem 30%, se é que tem ainda, de brasileiros que votaram nele, porque não foi a maioria dos brasileiros, e nem aqueles que ou com uma movimentação paga através das redes digitais, ou paga para ir fazer também essa balbúrdia, que a balbúrdia que as nossas universidades fazem é uma balbúrdia saudável, que gera pesquisa, que gera soluções em saúde, mas a balbúrdia que eles fazem é paga, antidemocrática, e a gente só tem a lamentar, mas resistir. É uma pena que a gente não possa, em respeito ao isolamento social, ir para as ruas para se mobilizar contra esses devaneios, vamos dizer assim, de um presidente que eu considero genocida. E por que genocida? Porque ao invés de coordenar, de articular, de ajudar, de investir em saúde para a gente passar por essa pandemia, porque nenhum município sozinho vai conseguir sem ajuda. Seria importante o próprio Ministério, por exemplo, da Saúde, que está sem ministro titular, obviamente, que agora era sem ministro de Saúde e de Educação, em plena pandemia, ter coordenado a compra de respiradores e distribuído aos estados, que distribuíram aos municípios. Isso é muito importante, mas graças a Deus nós temos deputados baianos, deputados comprometidos de todos os lados, que estão em busca de recursos para a sua região. Quero saudar
aí os deputados que ajudam Macajuba, sei que o deputado Sandro Regis é um deles, deputada Neuza Cadori, enfim, deputado Eduardo Alencar. Eu acho que as pessoas hoje têm que se unir. Aqui a Assembleia Legislativa está unida, mas tendo a ciência como foco, para poder ajudar as pessoas. Deputada, comentário aqui do vereador, do pré-candidato a prefeito, vereador Neto Macedo, diz: conseguimos para a saúde de Macajuba através da ambulância, né? Servindo para o coronavírus, né? Vamos torcer que ela seja pouco usada, né, Neto? Que a gente não precise. Graças a Deus, as pessoas que teve o Covid-19, já temos 2 curadas, e as demais estão em casa, estão bem, né? Eu tenho contato, cidade pequena, a gente tem acesso, né? E tem informações. Deputada, eu queria que a senhora deixasse uma mensagem aí, final, para os nossos internautas. Primeiro, agradecer a senhora pela presença, por ter aceitado o nosso convite, né? E nesse momento difícil, né? Nesse momento de pandemia, depois a gente vai marcar uma outra live para falar de política, né? Bater um papo sobre a política local. A propósito, eu tenho uma última pergunta para a senhora aqui, antes das considerações finais. As eleições estão aí, foram adiadas para novembro. A senhora concorda com essa data ou a senhora acha que deveria deixar para 2022? O que a senhora acha disso? Olha, particularmente, eu concordo totalmente com o adiamento das eleições. Inclusive, fui uma das primeiras defensoras, inclusive com a proposta até de se usar o fundo eleitoral para isso. Eu não concordava com a concomitância das eleições, isso é, adiamento tamanho que pudesse ser em 2022. Também pensava que o adiamento até para dezembro, o primeiro turno, seria mais adequado, porque eu vejo que a qualidade do isolamento social que a gente faz no país, também na Bahia, ela é muito baixa. O isolamento social, para ele ser efetivo, para evitar a disseminação do vírus, ele teria que ser, no mínimo, em torno de 70%. E nós estamos com 30%. Por isso que as pessoas dizem: mas, meu Deus, eu achava que o pico era em abril, depois o pico era em maio, depois o pico era em junho, depois o pico era em julho, porque nós não fizemos um isolamento correto. Então, nós estamos alongando, achatando a curva, mas alongando. Então, eu fico muito preocupada se 15 de novembro será efetivamente a data segura. Mas eu acho que já é um caminho. Quero parabenizar o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal, que entendeu que preparar para a eleição tem que garantir também a segurança. Então, eu acho que é uma data razoável, ainda que eu teria votado por uma data ainda em dezembro, um pouco mais, né? Mais do que isso. Quero dizer que aí nós defendemos, aí em Macajuba, a pré-candidatura do nosso vereador Neto Macedo, vereador do PSB, que lá atrás se declarou independente, ele está com isso no coração dele. É claro que uma candidatura depende de diálogos, uma candidatura depende de apoios. Enfim, mas eu gosto que quando um jovem sonha em ajudar seu povo, em servir a seu povo, deve ser estimulado. Eu tenho uma amizade muito grande por ele. Essa ambulância que eu já falei aqui é uma ambulância que foi mandada fruto de uma emenda nossa, assim como o Poço Artesiano, assim como outras pequenas ações, apoio ao café, enfim, tantas coisas que a gente fez com o Neto, e eu acho que ele tem legitimidade para pleitear a majoritária. Mas vamos ver o que vai acontecer. Agora, é importante que a gente cuide da pandemia, então não dá para fazer campanha política agora. Eu praticamente só falo de pandemia, né, e seus impactos nos diversos segmentos. Então, é essa mensagem que eu queria deixar para você, Cristiano. Agradecer essa oportunidade de estar falando com você, dizer que é muito bem-vinda. Quantas vezes você me chamar, nós vamos fazer, vamos dialogar sobre as eleições, sobre a educação, os impactos na educação. Quero parabenizar o seu trabalho no blog, porque é importante, gente séria, também divulgando notícias verdadeiras. Nós temos uma enormidade de fake news, né, que geraram, inclusive, CPMIs, que tem o senador Coronel e a deputada Lídice como presidente e relatores. A gente deve impedir as disseminações de informações falsas, seja da pandemia, seja de assassinatos de reputações, que é o que muitos grupos fascistas estão estimulando. E a gente tem que denunciar, sim.
Porque hoje, mais do que nunca, são importantes os sites da imprensa, imprensa qualificada, orientando a população. Por isso eu quero parabenizar, que você é uma pessoa que dá oportunidade a todos para falar. Você é uma pessoa que divulga as matérias certas. Quero chamar aquelas pessoas que nos ouvem, que não divulguem fake news, que denunciem fake news. Tem gente fazendo absurdos. Só assim a gente vai viver num ambiente democrático, onde as redes sociais vão aproximar pessoas. Quero também aproveitar a oportunidade. Muitas pessoas estão aqui, Adrileide, do movimento Gordofobia, do movimento Vai Ter Gorda, que é importante a gente acabar com os nossos preconceitos, não só em quem está com Covid, que às vezes é vítima de preconceito infundado, sofre 2 vezes, como também defender no ambiente democrático a cidadania de todas as pessoas, da pessoa com deficiência, o cidadão LGBT, os negros. Nós temos uma luta antirracista que precisa ser cada vez mais aprofundada para vencermos as desigualdades. Enfim, eu quero dar um abraço. Não dá para eu não consigo mandar abraço para todas as pessoas, Edis, nossa querida prefeita Marlilda, tem muita gente entrando, Itaparica, um grande abraço, o nosso ex-prefeito Jorginho Castellucci, que está aqui, são prefeitos que têm compromisso com as pessoas, compromisso com a sua gente, que tem tomado, prefeita Marlilda, medidas corajosas para proteger o povo itaparicano. Veja que a gente fala com você, mas fala com Irecê, fala com Jacobina, com Itaparica, com Salinas, com Salvador. Isso é muito importante, porque as redes conectam a gente. Então, eu queria deixar o meu abraço, meu carinho. Fala com Conquista, porque eu estou vendo Gabriela também aqui. Queria deixar meu abraço para vocês. Queria deixar o nosso compromisso com a saúde, nosso compromisso predominante de salvar vidas, de fazer o que for possível para ajudar o governo do Estado. Nós doamos 1,5 milhão de emendas. Aliás, todos os deputados fizeram. São 63 deputados que doaram suas emendas desse ano para o combate à Covid, né? Também estou doando, eu particularmente, por vontade própria, 30% do meu salário para ajudar quem mais precisa. E olha, que isso não é demagogia, não estou em eleição, essa é uma coisa que eu estou fazendo porque eu sei que o lá de cima, Deus, que sempre esteve ao meu lado, sempre me ajudou, vai continuar ajudando, porque sabe da verdade que eu tenho no meu coração, da vontade que eu tenho de servir e da crença que eu tenho que a política séria ainda é a melhor forma da gente estar conseguindo incluir, conseguindo equidade, conseguindo justiça social. E eu não teria deixado em termos, né, uma carreira médica bem-sucedida para entrar na política se não fosse para fazer com seriedade aquilo que eu acredito que é ajudar as pessoas, que estar ajudando a nossa Bahia, estar ajudando baianos e baianas, que eu amo, essa terra que eu amo, e ajudando também os nossos representantes, os movimentos sociais, nessa missão que é de salvar vidas nesse momento de pandemia. Então, eu deixo meu abraço, muito obrigado pela sua oportunidade. Desculpe se eu falo demais, né, Cristiano? Não deixo nem você falar, coitado. Ok, nós conversamos com a deputada Fabíola Mansur, porque o horário aqui é 1 hora de live. Deputada, a gente agradece a sua presença aqui no Deixa Comigo Macajuba, essa live. Gente, obrigado pela audiência. Até a próxima live, até o próximo entrevistado e segue o líder! Valeu, Cristiano. Eu deixo com você, hein? Olha, use máscara. Tchau, gente. Valeu. E a gente usa, porque aqui estamos falando ao vivo. Valeu. É a mensagem de usem máscara, fiquem em casa se der. Usem máscara. Isso.